Isabel tinha 40 anos, uma mulher madeirense que há mais de 10 anos vivia sozinha desde que seu marido, com quem se casara muito jovem, falecera prematuramente. Tiveram um filho, Luiz, que agora tinha 20 anos, e que fora sua alegria e companhia ao longo dos anos. Viviam juntos numa pequena casa em Câmara de Lobos, uma vila no coração da Ilha da Madeira, conhecida pelas suas paisagens verdes e pelo vinho doce que se produz ali. Isabel sempre fora uma mulher de hábitos simples, mas cuidadosa com a aparência. Nos dias em que Luiz estava fora, gostava de usar vestidos leves, muitas vezes de algodão branco ou azul celeste, com uma rendinha delicada na barra que lhe dava um toque feminino e discreto. Nos pés, sandálias de couro macio, que lhe permitiam caminhar com conforto pela casa e pelo jardim. Gostava de usar colares de prata com pequenos pendentes de pedra da ilha, um pequeno segredo de vaidade que guardava para si. Mas, nos últimos tempos, notara algo diferente no comportamento do filho. Luiz, que antes se mostrava aberto e comunicativo, começara a fechar-se no seu quarto durante horas, deixando para trás uma distância que Isabel não sabia como ultrapassar. Tentará conversar com ele, mas ele desviava o olhar, murmurava respostas vagas ou simplesmente ignorava as perguntas. Certa tarde, enquanto limpava a casa, encontrou no quarto de Luiz um iogurte meio esquecido e restos de melancia numa tigela. Ficou surpresa, mas sorriu consigo mesma, pensando que o rapaz finalmente começava a cuidar da alimentação. Afinal, melancia e iogurte eram um bom sinal de que estava a tentar manter uma dieta saudável. No entanto, um desconforto sutil acompanhava essa alegria. Algo dentro dela dizia que as mudanças iam mais fundo. Tentou, então, abrir o diálogo. Luiz, filho, sei que estás a crescer e a descobrir o mundo, e quero que saibas que podes contar comigo para tudo. Ele respondeu com um meio sorriso, mas continuava mais interessado no telemóvel do que nas palavras da mãe. A situação deixava Isabel inquieta, como se estivesse a tentar segurar a água com as mãos. Certo dia, Luiz anunciou que iria passar uma semana com amigos numa viagem de verão pela costa norte da ilha. Isabel, apesar do aperto no peito, disse-lhe para se divertir e ter cuidado. A casa ficou silenciosa, e Isabel sentiu o peso da solidão mais do que nunca. Durante aquela semana, aproveitou para vestir roupas confortáveis, relaxar e cuidar do jardim. Mas a preocupação não a abandonava. No segundo dia da viagem, Luiz voltou inesperadamente, dizendo que o tempo não estava bom e preferia estar em casa. Isabel achou estranho, mas não questionou. Apenas o recebeu com um sorriso e um abraço apertado. Mais tarde, ao ir para a cama, encontrou novamente um iogurte espalhado no chão do quarto, um detalhe que a fez rir nervosamente, pois começava a perceber que Luiz estava a viver uma fase de descobertas que ela mal conseguia entender. Nos dias seguintes, Luiz passou mais tempo com ela, às vezes comendo melancia juntos, outras vezes simplesmente sentados em silêncio no sofá, cada um perdido nos seus pensamentos. Isabel sentia-se dividida entre o orgulho de ver o filho a tornar-se homem e o medo do desconhecido que aquela nova fase trazia. Numa noite, Luiz confidenciou que tinha uma paixão antiga por uma colega da universidade, e Isabel sentiu um misto de ciúmes e alegria. Ele prometeu que nunca a abandonaria, que sempre estariam juntos, como uma família unida contra o mundo. Mas, enquanto a rotina voltava ao normal, Isabel começou a notar olhares e sussurros dos vendedores do mercado local. Eles comentavam sobre as frutas que Luiz gostava, e alguns até ofereciam melancia e romã para o rapaz quando ele os visitava. A notícia espalhava-se na pequena vila, e Isabel, apesar de tudo, não conseguia evitar sentir-se um pouco envergonhada e preocupada. No fundo, ela sabia que aquilo era errado, um segredo que pesava na consciência, uma sombra sobre o futuro de Luiz e dela própria. Tentou de tudo para interromper aquela situação, mas parecia que ninguém queria parar, nem o filho, nem os vizinhos, nem a rotina que se instalara. Isabel sentia-se perdida, entre a culpa e a desolação, desejando um conselho, uma luz que a guiasse num caminho onde pudesse proteger o filho e reconquistar a paz. Mas o mistério que envolvia Luiz e os seus novos hábitos continuava a crescer, como uma tempestade prestes a arrebentar. E numa noite escura, quando tudo parecia calmo, Isabel encontrou uma carta na mesa da cozinha, escrita com uma caligrafia que não reconhecia. A mensagem dizia apenas: nem tudo é o que parece. Confia, mas vigia. O que se escondia atrás daquela frase? Quem teria deixado aquele bilhete? Isabel sabia que a resposta poderia mudar tudo. A verdadeira história estava apenas a começar. Nos dias que se seguiram ao aparecimento da misteriosa carta, Isabel sentiu-se como uma personagem de um romance policial, perdida entre o desejo de desvendar o segredo e o medo do que pudesse encontrar. A pequena casa em Câmara de Lobos parecia agora um palco silencioso de mistérios abafados, onde cada sombra tinha o potencial de esconder uma verdade inquietante. Isabel decidiu que precisava agir, mas com cuidado. Afinal, Luiz era seu filho, e ela queria protegê-lo, não afastá-lo.
Na manhã seguinte, vestiu-se com uma saia lápis azul marinho que lhe realçava as curvas discretas e uma blusa branca de seda, leve, que deixava os ombros suavemente à mostra. Nos pés, calçou uns sapatos de salto médio, confortáveis o suficiente para uma caminhada pela vila, mas que lhe davam um certo ar de confiança. No pescoço, pendurou um colar com uma pequena pérola, herança da sua avó, um talismã contra as incertezas. Com um bilhete guardado no bolso, Isabel saiu para o mercado local, um lugar que sempre fora o coração pulsante da comunidade. As bancas coloridas de frutas e legumes, o aroma doce das laranjas maduras e a frescura dos peixes acabados de chegar criavam um cenário que contrastava com a tensão que sentia no peito. Ela começou a falar com alguns dos vendedores, especialmente aqueles com quem Luiz costumava interagir. Tentou parecer casual, mas não podia esconder a ansiedade. Então, como vai o Luiz? Está a gostar do verão? Perguntava, enquanto escolhia cuidadosamente umas romãs e melancias para levar para casa. Os vendedores respondiam com sorrisos contidos e respostas evasivas, o que só aumentava a suspeita de Isabel. Um deles, o simpático Antônio, que vendia frutas há mais de 30 anos, aproximou-se dela e murmurou: Isabel, minha amiga, sabes que este rapaz é diferente, não é? Sempre tão reservado, mas com um sorriso que esconde muito. Isabel tentou sorrir, mas sentiu um nó na garganta. Sim, Antônio. Mas tu sabes de algo que eu não sei? Algum problema com Luiz? Perguntou baixinho. Antônio hesitou, olhou para os lados e disse: só digo que algumas amizades deles não são como as que tínhamos na nossa juventude. Há segredos, Isabel, e nem todos são bons. Isabel agradeceu, mas voltou para casa com a cabeça cheia de perguntas. No regresso, deu-se conta de que Luiz já não era o rapaz tímido que ela conhecera. Havia algo mais obscuro no seu comportamento, algo que ela mal podia compreender. Naquela noite, enquanto Luiz dormia no seu quarto, Isabel ficou a olhar para o bilhete sobre a mesa da cozinha. As palavras confia, mas vigia ecoavam na sua mente como um aviso. Sentiu um frio na espinha e, ao mesmo tempo, uma determinação renovada. Decidiu que precisava de descobrir a verdade, não importa o quão dolorosa fosse. Pegou no telemóvel e começou a pesquisar discretamente, tentando encontrar alguma pista sobre o que poderia estar a acontecer com Luiz e os seus novos amigos. As horas passaram, e Isabel sentiu o peso da solidão e da responsabilidade a crescer. Na manhã seguinte, Luiz apareceu na cozinha com um ar cansado, vestindo uma camisa de linho clara, desabotoada nos primeiros botões, e calças de ganga escuras. O seu cabelo castanho desgrenhado parecia refletir a confusão interior que a mãe sentia. Isabel tentou manter a calma, mas a vontade de perguntar tudo era maior do que nunca. Luiz, filho, podemos conversar? Perguntou ela, com a voz firme, mas cheia de ternura. Ele assentiu, sentando-se à mesa com um olhar que misturava desafio e cansaço. Isabel respirou fundo e começou: recebi uma carta. Dizia: nem tudo é o que parece. Confia, mas vigia. Quem te deixou isso? O que está a acontecer contigo? Luiz evitou o olhar da mãe e respondeu com um sorriso triste: mãe, há coisas que não podes entender agora. Eu estou a crescer, a descobrir quem sou. Mas prometo que nunca te vou deixar de lado. Isabel sentiu um aperto no coração. As palavras dele eram uma promessa, mas também um afastamento, como se um muro invisível começasse a erguer-se entre ambos. Ela sabia que teria de encontrar uma maneira de derrubá-lo, mas ainda não sabia como. Naquele momento, um estrondo veio da rua, uma batida forte que fez Isabel saltar da cadeira. Olhou pela janela e viu uma figura encapuzada desaparecer entre as vielas estreitas da vila. No chão, junto à porta, um envelope com o símbolo de um corvo negro estava pousado. Isabel sentiu que a sua vida estava prestes a mudar para sempre. O mistério que a envolvia e a seu filho era maior do que imaginara, e a verdade poderia ser tão perigosa quanto libertadora. E assim, entre segredos e sombras, começava uma nova jornada para Isabel, uma batalha silenciosa, onde o amor, o medo e a coragem se entrelaçariam num jogo que nem o destino ousava prever. Aquela noite em Câmara de Lobos trouxe um silêncio estranho, como se a própria vila prendesse a respiração diante do que estava prestes a acontecer. Isabel segurava o envelope com o símbolo do corvo negro entre os dedos trêmulos, e com um misto de medo e curiosidade, abriu-o lentamente. Dentro, havia uma única fotografia desbotada e uma nota escrita com uma caligrafia apressada: o passado nunca morre. Luiz está mais envolvido do que imaginas. Cuidado. Isabel sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O rapaz na fotografia era Luiz, mas não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher de olhar penetrante, cabelo preto e longo, vestida com um casaco de couro que lhe dava um ar rebelde. Isabel não reconhecia aquela mulher, mas tinha a sensação de que ela era a chave para todos os mistérios que se acumulavam à sua volta. Na manhã seguinte, Isabel decidiu que precisava de respostas.
Vestia um vestido vermelho escarlate que realçava sua silhueta, com uma fenda discreta que deixava entrever as pernas bem cuidadas. Nos pés, escolheu uns sapatos de salto alto pretos, que a faziam sentir-se poderosa, pronta para enfrentar o que quer que viesse. Colocou brincos de ouro com pequenos detalhes em esmeralda e penteou o cabelo em ondas suaves, como se fosse encontrar um velho amigo, ou um inimigo disfarçado. Foi até a pequena cafetaria no centro da vila, onde sabia que algumas pessoas se reuniam para conversar sobre os acontecimentos locais. Tentou puxar conversa, mostrando a fotografia no seu telemóvel, mas ninguém parecia disposto a falar. Até que um homem chamado Miguel, conhecido por ser um pouco fofoqueiro mas fiel a Isabel, aproximou-se dela com um sorriso malicioso. Isabel, essa mulher na fotografia, conheço-a, chama-se Sofia, apareceu na ilha há uns meses. Dizem que tem ligações a coisas complicadas. Não é mulher para se meter em confusões, mas parece que as confusões é que se metem nela, contou Miguel, olhando por cima do ombro como se temesse ser ouvido. Isabel franziu o sobrolho. E o Luiz? O que tem ele a ver com essa Sofia? Miguel encolheu os ombros. Ninguém sabe ao certo. Mas ouvi dizer que ele anda a ver-se com elas escondidas, e que há segredos que até o próprio Luiz não quer revelar. Isabel sentiu o coração apertar. Aquele mistério estava a crescer, envolvendo não só o filho, mas todo o seu mundo. Decidiu que precisava de confrontar Luiz de uma vez por todas. Quando chegou à casa, encontrou o filho no jardim, a cortar um ramo de românzera. Usava uma t-shirt branca justa que realçava os músculos definidos e umas calças de ganga desbotadas. Estava calmo, mas havia uma intensidade no olhar que Isabel não conseguia decifrar. Luiz, precisamos de falar, disse ela, aproximando-se devagar. Ele olhou para ela, um sorriso torto nos lábios. Mãe, achas que alguma vez te escondi alguma coisa? Isabel hesitou, depois respondeu, não, mas sinto que estás a afastar-te de mim. E quando te afastas, começo a perder-te. Luiz pousou o ramo e segurou as mãos da mãe. Isabel, a vida é mais complicada do que parece. Sofia, ela faz parte de um mundo que não conheces. Um mundo onde a confiança é rara e o perigo está sempre à espreita. Ela sentiu um frio na barriga. Então por que não me contaste? Por que me deixas no escuro? Ele suspirou. Porque queria proteger-te. Porque não queria que te preocupasses. Mas agora, talvez já seja tarde demais. Nesse momento, o telemóvel de Isabel vibrou. Era uma mensagem sem remetente. Eles estão a chegar. Prepara-te, o curosso dela disparou. Olhou para Luiz, que já tinha um olhar decidido, como um guerreiro prestes a enfrentar a tempestade. Quem são eles? Perguntou Isabel, quase sussurrando. Os que querem tirar o que é nosso. A verdade, o passado, o futuro, tudo está em jogo, respondeu Luiz. Isabel sentiu o peso do mundo em cima dos ombros, mas também uma chama de coragem que nunca imaginara possuir. A batalha pela verdade, pela família, pela própria alma, estava prestes a começar. E, enquanto a noite caía sobre Câmara de Lobos, sombras moviam-se entre as ruas estreitas, anunciando que o jogo tinha apenas começado, e que ninguém sairia ileso desta guerra silenciosa. O relógio marcava o início de uma nova era, onde o amor e o mistério se entrelaçariam numa dança perigosa, e onde Isabel teria de escolher entre proteger o passado ou abraçar o futuro, mesmo que isso significasse perder tudo o que amava. O ar da manhã trazia consigo uma leve névoa típica de Câmara de Lobos, envolvendo as casas de pedra e as ruelas estreitas numa atmosfera quase mágica, mas para Isabel, aquele dia estava longe de ser encantado. Sentada à mesa da cozinha, ainda vestida com o vestido vermelho da noite anterior, sentia o peso da noite mal dormida. O colar de esmeraldas que usava parecia pesar-lhe no pescoço, como se fosse um lembrete constante das decisões difíceis que tinha pela frente. Luiz estava silencioso na sala ao lado, absorto no seu telemóvel, com a expressão fechada e os olhos que pareciam carregar o cansaço do mundo. Isabel observava-o de soslaio, tentando decifrar os enigmas que o filho guardava tão bem. Sabia que a chegada daqueles eles prometia mudar tudo, mas ainda não tinha ideia de quem eram realmente. Decidiu então que precisava de informação. Pegou no casaco de malha bege que sempre usava nas manhãs frescas e saiu, caminhando pelas ruas da vila até o pequeno café onde costumava encontrar Miguel, o homem que na véspera lhe tinha dado algumas pistas. Encontrou a servir 2 cafés com leite para 2 clientes habituais e pediu um para si. Miguel, tenho de saber tudo o que sabe sobre essa tal Sofia e quem são esses eles que andam a ameaçar o Luiz, disse Isabel, tomando um gole do café quente. Miguel coçou a cabeça, meio envergonhado. Isabel, sabes que não é fácil falar dessas coisas à boca cheia, ainda mais com gente a ouvir. Mas Sofia, dizem que ela tem ligações a uma rede que não é só de amigos, não. É uma coisa mais sombria.
E eles são os tais que andam atrás dela, mas agora também do Luiz, porque parece que ele descobriu coisas que não devia. Isabel franziu o sobrolho, sentindo o coração acelerar. Descobriu o quê? Miguel fez um gesto para que ela se inclinasse, falando num sussurro conspiratório. Dizem que Luiz encontrou documentos antigos, coisas do passado da nossa ilha que algumas pessoas querem manter enterradas. Segredos que, se vierem à tona, podem abalar muita gente influente. Isabel sentiu o mundo girar à sua volta. Segredos, documentos, ameaças, tudo tão surreal e assustador. Voltou para casa com a mente a fervilhar. Enquanto o sol começava a dissipar a neblina matinal. Já em casa, decidiu confrontar Luiz mais uma vez. Encontrou-o no jardim, desta vez a regar as plantas, com uma camisa azul clara arregaçada até os cotovelos. Aproximou-se devagar. Luiz, filho, preciso que me digas tudo. Não escondas mais nada de mim. Eu sou tua mãe e quero ajudar-te, seja o que for. Luiz suspirou, largou a mangueira e virou-se para ela, olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. Mãe, não é só uma questão de documentos. É um jogo perigoso. Pessoas que pensávamos serem amigas podem ser inimigas. E eu não queria que estivesses envolvida, mas já estás, agora mais do que nunca. Isabel sentiu um aperto no peito, mas não recuou. Então vamos enfrentar isso juntos. Eu não vou deixar-te sozinho. Luiz sorriu, um sorriso carregado de gratidão e esperança. Mas mal tiveram tempo para se abraçar. Ouviram passos apressados do lado de fora da casa. Isabel correu para a janela e viu duas figuras encapuzadas aproximarem-se rapidamente pela rua. Sem pensar duas vezes, agarrou numa pequena lanterna e chamou por Luiz. Temos de sair daqui. Agora. Eles saíram pela porta dos fundos, descendo com cuidado pelas escadas que levavam ao quintal, onde um velho jipe os esperava. Luiz ligou o motor, e partiram pela estrada estreita que serpenteava pela encosta, deixando a vila para trás. Enquanto o jipe avançava, Isabel olhou para o filho e disse, com um tom de humor nervoso: Sabes, Luiz, nunca pensei que acabaríamos a fugir como numa daquelas novelas mexicanas. Só falta música dramática de fundo. Luiz riu, o primeiro riso genuíno em dias. Mãe, se continuarmos assim, vais acabar a ser a heroína mais improvável da Madeira. Mas a fuga era apenas o começo. Com o destino incerto e os inimigos cada vez mais próximos, Isabel e Luiz tinham pela frente uma jornada que os levaria a descobrir não só segredos sombrios da ilha, mas também verdades ocultas dentro de si mesmos. E, no meio daquela aventura, uma pergunta pairava no ar. Quem realmente deixará aquele bilhete com o corvo negro? E por quê? O mistério aprofundava-se. E a resposta poderia mudar tudo, para sempre. A estrada serpenteava pela encosta da Madeira, enquanto o jipe avançava sob o céu cinzento, carregado de nuvens ameaçadoras. Isabel segurava firme o volante, embora fosse Luiz quem conduzisse, os olhos fixos no horizonte, tentando decifrar o destino daquela fuga inesperada. O cheiro a maresia misturava-se com o aroma dos pinheiros que ladeavam o caminho, mas a tensão no ar era palpável. Luiz, com a expressão tensa, olhava pelo retrovisor, atento a qualquer sinal de perseguição. Vestia uma camisa de linho bege, ligeiramente amarrotada pela pressa, e umas calças de ganga escuras. O cabelo castanho, agora ligeiramente molhado pela chuva fina que começava a cair, colava-se na testa, dando-lhe um ar mais rebelde do que habitual. Isabel, ao seu lado, usava um casaco leve sobre o vestido vermelho, abraçando-se para tentar afastar o frio e o medo que a invadiam. Mãe, começou Luiz, a voz baixa, quase um sussurro, precisamos de encontrar Sofia. Ela sabe mais do que qualquer um podia imaginar. Sem ela, não vamos conseguir sair disto. Isabel franziu o senho, tentando processar a informação. Sofia, aquela mulher misteriosa da fotografia, parecia ser a ligação entre o passado sombrio da ilha e o presente turbulento que ameaçava destruir a sua família. E onde podemos encontrá-la? Perguntou Isabel, tentando manter a calma. Dizem que está em Santana, numa casa antiga perto dos Levadas. É um lugar isolado, mas seguro, pelo menos por enquanto, respondeu Luiz, enquanto o jipe desviava para uma estrada secundária, menos movimentada. A viagem continuou entre silêncios carregados de pensamentos e olhares furtivos pela janela, onde as árvores e as paredes de pedra passavam rápido, como se o tempo também quisesse fugir daquele momento. Chegaram a Santana ao início da tarde. A vila, conhecida pelas suas casas tradicionais de telhado vermelho, parecia pacata, quase alheia à tempestade que se desenrolava na vida de Isabel e Luiz. Pararam diante de uma casa antiga, coberta de era e com janelas amplas, onde uma figura esguia os esperava. Sofia apareceu na porta, vestida com uma blusa preta justa e umas calças de ganga surradas, os cabelos negros caindo-lhe em ondas soltas sobre os ombros. Nos olhos, uma intensidade que Isabel nunca vira antes, um misto de desafio e tristeza. Finalmente vieram, disse Sofia, com um sorriso meio irônico.
Pensei que nunca mais apareciam. Isabel sentiu um arrepio. Aquela mulher era a chave para tudo, mas também uma incógnita perigosa. Precisamos da tua ajuda, disse Luís, sem rodeios. Estamos a ser perseguidos. Há segredos que ameaçam a todos nós. Sofia fez um gesto para que entrassem e fechou a porta atrás deles. Lá dentro, a luz era tênue, filtrada por cortinas pesadas. Nas paredes, fotografias antigas e mapas da ilha, com anotações misteriosas em margens amareladas. O que sabem sobre a velha história das levadas e das famílias que controlavam a ilha? Perguntou Sofia, enquanto servia chá em chávenas de porcelana delicada. Isabel e Luís trocaram olhares. A resposta a essa pergunta poderia mudar tudo, apenas o que se conta nas histórias da vila, disse Isabel, sentindo a tensão crescer. Mas parece que há muito mais do que isso. Sofia assentiu. Há segredos enterrados, Isabel. Segredos que alguns querem manter escondidos a todo custo. Luís descobriu algo que não devia, e agora estamos todos em perigo. Enquanto Sofia falava, Isabel sentiu uma mistura de medo e excitação. A mulher à sua frente era uma aliada, mas também um enigma, e o jogo que começava a jogar podia custar-lhes tudo. De repente, ouviram um ruído na porta da frente. Um som pesado, como se alguém tentasse forçar a entrada. Rápido! Exclamou Sofia. Temos de sair daqui, já. Isabel agarrou no braço de Luís, e juntos correram para o Jardim dos Fundos, onde um pequeno barco de pescos esperava ao lado do mar agitado. Enquanto se afastavam, Isabel olhou para trás, para a casa onde tantas respostas esperavam ser descobertas, e sentiu que a verdadeira batalha estava apenas a começar. No horizonte. As nuvens negras prometiam tempestades, não só no céu da Madeira, mas no destino de Isabel, Luís e Sofia. E, no silêncio do mar, uma sombra observava, esperando o momento certo para agir. O mistério aprofundava-se, e a verdade, como as ondas, podia ser implacável e perigosa demais para quem ousasse enfrentá-la.